primeiro passo é conhecer. Porque como que você vai amar uma coisa que você não conhece? No sentido, é da boca para fora. Você tem que conhecer. E para amar a si mesmo, você tem que se conhecer. Tá? Aí eu falei assim, beleza, então tá. Eu vou usar isso nessa outra coisa que eles me pedem, que é o hábito de orar. Então, eu fui para esse livro, e eu vou precisar dele. Maravilhoso. E aí é o seguinte, né? Eu parei em um momento de quietude e de solidão. Solidão no sentido bom, no silêncio. Eu fechei as portas do meu pensamento para o mundo externo, para eu entrar no mergulho dentro de mim e falar com o meu coração. Essa é a maneira de orar. E aí eu perguntei com muita delicadeza, sem querer me forçar, que você vai orar todo dia porque está escrito e você vai fazer. Com muito amor, eu perguntei com uma vozinha bem baixa ao meu coração, qual é o meu impedimento de orar? Por que eu não consigo orar todo dia? E eu não estou brincando com vocês quando eu digo que eu escutei uma vozinha bem leve, assim, uma vozinha de 10 anos. E essa vozinha de 10 anos falava assim para mim, eu não gosto de orar, porque tudo que eu peço em oração não é realizado. Eu peço para não sentir mais medo, eu continuo tendo medo. Eu peço para não ter mais solidão, eu continuo na solidão. Eu peço tudo e Deus não dá. Então, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais orar, porque eu não quero mais nem me desapontar. Não vou mais nem pedir. Gente, amanhã eu completo 46 anos. Sabe o que isso quer dizer? Que essa voz é de 36 anos atrás. Essa vozinha doce e delicada precisa de renovação. Ela precisa de instrução e de muito amor. Ela não precisa de mim açoitando ela, falando para ela que ela vai rezar. Ela precisa ser trazida para o momento presente. E aí, né, o Evangelho oferece aqui uma grande renovação. Vou abrir aqui no nosso capítulo, porque ele fala assim, ó. Quase todos oram, mas poucos sabem orar. Se eu não sei orar, eu preciso aprender, tentar de novo e ver se funciona, né? Mais para frente, ele ainda vai dizer assim, eu não vou ler ipsilitris, mas a mensagem está aqui, para quem quiser, tem a nossa biblioteca. A ideia é a seguinte, que Deus não atende a pedidos para satisfazer as nossas vontades. Fala das nossas paixões, mas ele está querendo dizer das nossas vontades. E que preces que vão contra a vontade de Deus não serão atendidas. Uau! Uau! E agora é obrigação de vocês me perguntar qual é a vontade de Deus? Né? Se eu estou dizendo que na maneira de orar está ali, que não adianta pedir para Deus o que vai contra a vontade de Deus, a primeira pergunta é, qual é a vontade de Deus? E assim, o estudo da doutrina, os estudos dos livros, a instrução, vai mostrando para a gente que a vontade de Deus é a nossa libertação e o nosso entendimento da nossa natureza espiritual. Então, a vontade de Deus é que a gente evolua espiritualmente, é que a gente cresça e se liberte. Deus quer muito o nosso bem, tá? Só que nessa grande caminhada
que é a evolução espiritual, nesse mundo no qual nós habitamos, que é o mundo de provas e expiações, o jeito para a gente evoluir é dar de frente com muitas provas e expiações, né? E o que acontece? Eu amo Mateus. E o Mateus, ele fala assim, ele fala que o nosso Criador, ele sabe o que a gente precisa mesmo antes da gente saber. O nosso Criador, Deus, sabe o que a gente precisa antes da gente saber. Então, muitas vezes, Ele sabe que para a gente evoluir espiritualmente, a gente precisa passar por lições valiosas, aprendizados valiosos, só que não é fácil. Eu não vou jamais chegar aqui na frente de vocês e dizer que encontrar uma prova e uma expiação não dói. Essa não sou eu. Dói. Dói e muito. E eu vou aqui chamar vocês para ter total permissão de sentir, que é seguro sentir. Nós podemos sentir. E nessa hora é que a ferramenta da oração é a mais importante de todas. Na hora que a gente encontra as partes dentro da gente que sofrem com a doença, com o abandono, com o desemprego, com a insegurança, com a dificuldade que é essa vida, na hora que as nossas partes se encontram com as provas e a gente sofre, essa é a hora de parar, entrar dentro de si, fechar as portas para o mundo externo, porque rezar a gente pode rezar em qualquer lugar. Não precisa estar em um lugar especial. Ir para dentro e pedir a Deus compreensão. Agora, sim, eu não estou pedindo para vocês para se humilhar perante a Deus só pela essa frase. Olha de quem eu estou falando. Quando a gente fala de Deus, da inteligência suprema, o Criador do céu e da terra, dos astros, eu estou falando que existe, se a gente usar a nossa atenção e a nossa inteligência, a gente vai ver que existe uma inteligência suprema que criou o céu, os astros, as estrelas, a galáxia, o universo, que criou a chuva, o vento, a água que cai da chuva e vai para o rio e alimenta a terra, que alimenta a árvore, que dá o fruto para a criança, que vira homem e começa de novo. Eu estou falando de uma inteligência superior que faz com que, se eu como uma maçã, existem milhões de reações químicas perfeitas e balanceadas dentro de mim para digerir uma maçã, que eu como em 10 minutos, 5. É para essa inteligência superior que eu digo que a gente oferece a nossa fé, né? Essa minha filha, o nome dela é Fé. Ela tá aí. Vocês veem que eu preciso muito de fé, né? Que eu chamo muito a fé. Tanto chamo que chamei a minha filha de Fé. Se eu tiver um terceiro filho, eu ainda vou tentar convencer meu marido a chamar de Caridade. Tô brincando, gente, desculpa. Foi só para descontrair, tá? Mas assim, fé, falando sério agora, fé e humildade, fé em Deus, fé que Ele tem um plano divino, fé que essas provas, esse mundo, essas guerras, essa fome, que está tudo certo, porque é para o bem maior que a evolução nossa espiritual, né? É pedir muito, realmente tem que dar o nome de 10 crianças de fé para a gente poder ter essa fé no planeta do jeito que está, né? É difícil. Então, assim, né? Outra coisa também é a gente pedir conforto para essas partes dentro da gente que sofrem, encontram as provas, as doenças, as dificuldades. Essas partes, é importante a gente saber que a gente pode pedir e orar para o nosso anjo da guarda. Alguns de vocês, quando passam, né, para a gente, para um atendimento mais, assim, one-on-one, digamos, né, que é o atendimento fraterno, a gente fala muito de vocês o seguinte, que vocês, dentro de vocês, do seu coração, vocês têm um contato com um ser de luz, que é seu anjo da guarda.
Aí tem um porém nessa história, tá? E eu vou dividir com vocês, deixa eu olhar o tempo, porque tem um motivo. Alguns, não vou falar muitos, algumas pessoas falam assim pra mim, mas Mima, você fala para eu chamar meu anjo da guarda, e eu chamo e ele não vem. E eu tenho maior compaixão e reconheço realmente que eu já tive nessa situação. Eu já fiz lá, falei, tá bom, rezei, orei para o meu anjo da guarda, pedi para o meu anjo da guarda, e na minha concepção ele não veio. Aí olha só o que aconteceu, isso aconteceu de verdade na minha vida, né? Eu estava ali dizendo que eu ia pelo caminho, que eu ia nesse caminho e que estava tudo certo e que eu estava sabendo o que ia acontecer e a vida me mostrando a todo momento que o caminho não era ali. A vida me mostrando, eu triste, cansada, zangada, irritada, briguenta. E a vida me mostrando que aquele não era o caminho. Aí eu ia e rezava, Deus, me dá o meu anjo da guarda aqui agora. Aí vinha meu anjo da guarda e falava para mim, o caminho não é por aí, vai para cá. Sabe o que eu fazia? Sai daqui, seu obsessor, deixa em paz. Eu estou aqui com a minha missão. Eu estou aqui na minha direção, você vem para mim, você está me falando que não, você não é o anjo da guarda coisa nenhuma, não consigo. Aí voltava e reclamava, não consigo rezar para o anjo da guarda não. Meu anjo da guarda está me ajudando não. As minhas paixões, as minhas vontades. E eu não estou falando para a gente escutar, né, seguir o que a gente escuta só por isso mesmo não. A valiosidade está na vida, a vida me mostrando, a vida mostrando que eu não estava no caminho certo, né? Então, assim, é preciso muita humildade, né? Observar a vida, né? Ela dá sinais o tempo todo, só que é preciso humildade, porque queria que fosse aquele caminho. Poxa, o que o anjo da guarda pode fazer? Então, tudo bem, né? E aí, assim, gente, outra coisa também, outra maneira de orar, que é muito poderosa, que eu aprendi nessa casa, é o seguinte. Quando eu morava em Salvador, Salvador é uma cidade pobre, né? E eu sempre fiquei muito chocada, sempre me perturbou profundamente ver as crianças na rua passando fome. Isso sempre foi assim, criança não, cara, eu sempre pensava, gente, criança não. E aí eu rezava para Deus, né? Nessa época eu falava assim, Deus, acaba com a fome das crianças da Bahia. Acordava no outro dia de manhã, continuava lá, as crianças com fome. Eu ia ficar zangada com Deus. Deus não me escuta não. Deus não me escuta porque Ele não acaba com a fome. Quando eu vim estudar aqui, eu entendi que não é eles que fazem a fome, que eu sou parte da família espiritual inteira e que o que eu tenho que fazer é falar assim, Deus, por favor, me ajuda a acabar com o egoísmo que habita dentro de mim, para que eu possa fazer parte das falanges do bem que acabarão com a fome do mundo um dia. É muito mais fácil, né? Apontar. É muito mais difícil dizer assim, o que em mim me trouxe a encarnar nesse mundo no qual a realidade exteriorizada é da injustiça social. Porque isso eu posso mudar, isso eu consigo mudar. O egoísmo em mim, as falhas em mim, eu consigo mudar. E se eu mudar aqui, eu consigo mudar minha família, que muda um amiguinho na escola, que muda uma comunidade, porque ninguém aqui vai sozinho. Gente, é pensamento de sistema, é todo mundo junto. Os espíritos falam, a energia circula o tempo todo, nós estamos juntos. Nós não vamos para nenhum lugar sozinhos, é juntos. Então, assim, né, e outra coisa que eu falo é o seguinte, né, eu tenho feito essa reza muitas vezes, né, eu falo assim, Deus, eu quero de coração ver reinar a paz na Palestina e todas as crianças e todas as famílias da Palestina. Mas o que eu peço é que eu possa acabar com a guerra dentro de mim, com a raiva que eu sinto daquele que é o opressor. Porque os espíritos falam, isso aqui é maravilhoso, gente, a pergunta, eu vou citar,
743. Eles falam assim, nem se enganem. Por quê? A guerra só vai desaparecer da terra quando todos praticarmos a lei de Deus, que é o amor. Então, assim, não estou dizendo para a gente não se revoltar com a atitude de guerra, mas o trabalho interno é como é que eu me apaziguo dentro de mim. Essa é a maneira de orar, essa é a maneira de ter as nossas preces atendidas. Passa por aí. Deixa eu dar uma olhadinha no tempo. Eu acho que dá para a gente falar só de uma coisinha assim. Esse capítulo o item 22 do Livro dos Espíritos. Eu aconselho, se alguém for tocado por essas palavras, pode encontrar na internet, está na internet, Maneiras de Orar, para você poder se aprofundar. E eu gostaria assim, né, se cair como uma semente no coração de vocês, que a gente tentasse. Tem um conselho aqui que eu acho muito legal trazer, que é da prece, orar agradecendo, trazendo a gratidão. Sabe por que eu acho interessante? Como eu falei, a gente pode rezar do jeito que for, uma comunicação sincera com Deus. Mas eu achei interessante eles falarem que ao acordar, trazer a gratidão por estar vivo, a gratidão de respirar, a gratidão de estar nesse planeta, de aprender mais um dia de vida, mais um dia de oportunidade de aprendizado, né? E eu acho que é legal porque existem pesquisas científicas, né, evidence-based, mostrando que as pessoas que praticam alguma forma de gratidão diariamente têm um bem-estar. A pressão baixa, a respiração melhora, a saúde mental fica mais elevada também. Então, achei interessante porque a ciência está catching up, né? A ciência está vindo e está vendo que realmente é uma prática simples. Eu faço com as crianças 3 coisas que você agradece quando se acorda de manhã, né? E, desculpa. Assim, eu também queria trazer essa coisa que a oração ela pode ser feita em qualquer momento do dia, ela não precisa de nada especial, ela não precisa de um lugar especial, tá? Qualquer momento, até naquele momento de cólera, você pode escolher fechar a porta do seu pensamento, ir para dentro de você, no íntimo da sua alma e conversar com Deus. Esse Deus é Pai e Mãe Celestial de amor, não é um pai punitivo, bravo, que vai te punir. Isso aí é outra história, gente. Isso aí a gente resolve na terapia. Isso é a projeção do nosso pai em Deus. Isso a gente tem que desembolar, descruzar essas linhas, para a gente poder orar em paz. Eu não estou falando de Deus, aquele pai malvado, não. Eu estou falando do Criador, do seu Criador, no qual nós nos movemos, no qual nós vivemos. O Deus, Pai e Mãe Celestial de amor. E fechar as portas do pensamento para o mundo externo, entrar em contato com Deus através do seu sentimento. A conversa com Deus não é uma conversa que tem valor se não estiver carregada com o seu sentimento, se não passar pelo seu coração. Né? E aí, o que eu aconselho é que se tiver ainda alguma voz assim dentro de você, falando, mas eu não tenho tempo, onde que eu vou arranjar tempo? Eu aconselho vocês a não acreditar nessa voz, não. Porque tem 3 segundos, e 3 segundos se transformam em 10 segundos, e 10 segundos se transformam em 1 minuto, rapidinho, e não tem uma hora certa. Pode ser ali na fila, de repente você está fazendo 5 minutos, né? 5 vezes ao dia. Então, assim, 3 segundos que seja, é um convite, é uma experiência, tá? Para a gente poder botar na prática isso aí, atualizar essas crenças, né, passadas, de que a gente não consegue conversar com Deus, ou que precisa vir por um intermediário para conversar com Deus. A gente já passou dessa fase, né, da humanidade. E também tem uma coisa muito linda, né, que os Espíritos nos falam, é que essas preces, gente, elas podem ser feitas através de um trabalho bem feito.
um sorriso sincero para um amigo que está passando por uma necessidade. Gente, a gente pode rezar nas praias, na natureza. A gente também pode rezar no calorzão, esperando o ônibus, né, nos momentos de raiva. Porque a oração, ela é um movimento interno. É aqui dentro. Ela não precisa de estar num momento especial. Tá? Então, eu vou agradecer de novo, de coração, a atenção de vocês, tá? Obrigado pela oportunidade de eu ter feito esse estudo, porque, cara, eu tive que rezar. Mano, eu tive que rezar, assim, várias vezes no dia. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui dividindo com vocês. Agradeço de coração, viu? E, aproveitando essa palestra, essa preleção sendo nas maneiras de orar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai orar juntinhos para já kickstart seu day, tá bom? Sua prática, pode ser? Pode? Aê, então você agora pode. Por favor, com muita gentileza, quem se sentir confortável, fecha os olhos. Volta a sua atenção, isso, para dentro, exatamente. Vamos respirar profundamente juntos. Vamos unir os nossos corações juntos e elevar o nosso pensamento a Deus, Criador do Universo, Pai e Mãe de amor celestial. Nós nos reunimos aqui como irmãos fraternos. Nós vivemos em Deus. Nos movemos em Deus. Deus, nos ajude a te encontrar, a te sentir dentro de nós, para que nós nunca mais nos sintamos sozinhos, para que possamos viver sempre em conexão com o mundo espiritual, em conexão com o seu divino amor. Ajudai-nos, Senhor, ajudai-nos a enxergar a nossa conexão com tudo, com o meio ambiente, com as estrelas, com toda a humanidade, com o nosso planeta, para que nós possamos nos sentir conectados com todo o universo. Deus, me ajuda a te encontrar e te sentir dentro do olhar dos meus irmãos, principalmente aqueles com os quais nós temos mais dificuldades. Mostra-me o caminho para a humildade e o perdão sincero, para que meu coração possa estar em paz e que meu sono seja profundo. Deus, nos ajude a olhar nossas provas e expiações com um novo olhar, um olhar renovado pela fé na sua perfeição e total confiança no seu amor e no seu plano maior para a nossa evolução espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Muito obrigada, tá?